O diálogo é importante, a comunicação é importante. O diálogo e a comunicação resolvem muito mais os nossos problemas, trazem muito mais a pacificação social, claro, do que um embate jurídico. Pois. Portanto, tu tocaste essa miséria humana com ambas as mãos, por assim dizer. Sim, não é? Sim. Isso... Em muitos casos, é necessário ouvir a criança, porque o conflito é tão grande e é tão intrincado que é difícil para o julgador saber, depreender dali o que é o melhor para a criança, o que é o melhor para aquela família. A mediação, o conceito jurídico é um meio alternativo de resolução de conflitos, alternativo ao processo judicial. Bem-vindos a mais um Para Bom Entendedor, este podcast dirigido por mim, Ricardo Ribeiro. Hoje tenho o gosto, o prazer de ter comigo a Camila Silvestre. Camila, muito bem-vinda. Tu vieste do Brasil, não diretamente aqui para o podcast, não é? Mas quase, não é? Porque estás aqui em Portugal há muito pouco tempo, não é? Sim, obrigada primeiro pela oportunidade. E sim, nós estamos em Portugal há 4 anos. Há 4 anos. Há 4 anos. E viemos primeiro para Aveiro. Vivemos lá pouco mais de 1 ano. E depois nos mudamos para Braga e estamos aqui. E lá no Brasil tu eras jurista, não é? Sim, eu era advogada, depois prestei concurso público e trabalhava no Fórum, no Ministério Público de São Paulo, como analista judiciária. E aí, o que é que se faz um analista judiciário? Nós somos basicamente assistentes dos promotores. Aqui são os magistrados da promotoria, né? Magistrados do Ministério Público. Ministério Público, sim. Sim, lá... Procurador aqui, o nome é procurador. Lá falamos promotores. Nós somos assistentes. Nós despachamos os processos, fazemos as manifestações, auxiliamos em tudo, lidamos com todo o processo, só não fazemos audiência. A audiência só se for com assistência, mas nós cuidamos de todos os processos. E que tipo de processos é que tinhas lá? Inicialmente eram criminais. É lá. Na promotoria criminal e era divertido. Era divertido? Eu gostava. Faca e alguidar, espetar facas e dar tiros nos outros, isso era divertido? Não. A promotoria onde eu trabalhava eram crimes de menor potencial ofensivo. Então eram crimes de trânsito, lesão corporal no trânsito, homicídio culposo no trânsito, crimes contra a honra, injúria, calúnia, ameaça, alguns também erros médicos, havia homicídios, né, na verdade, culposos. Ele queria mesmo matar, o médico queria mesmo matar em vez de curar, não, ele não queria curar, mas acabava matando. Era assim que funcionava. Agora, eu sei que isso acontece demasiadas vezes, mas enfim, mas às vezes não é por culpa de... Não, mas aí segue uma apuração, se for claro. um erro ali... Não é crime, mas se for uma imperícia, uma negligência, aí sim, configura crime. Então, esse de enfiar facas e tiros, não tinha. Não tinha mais? Mas atropelamentos tinha? Esses tipo eram... Então, e eu sempre falo que é mais feio, né? Porque o ferimento à bala não é tão feio, tão... como um atropelamento, como um acidente de automóvel. Sim. Para quem vê o que sobra, digamos. Exatamente, é horrível. Muitas vezes é horrível. Mas era isso, eu gostava porque tinha briga de vizinho. Sim. Esses crimes menores, vamos dizer assim, que não eram crimes, né, na verdade. Eram, assim, aquelas altercações entre vizinhos e que acabavam numa ameaça, num xingamento mais duro e parava no fórum. Mas isso... isso de facto são coisas pequenas. Eram pequenas, eram menores. Não eram coisas assim mais sangrentas, não eram assim. Vá lá, porque essas coisas são terríveis, não é? Mas eu gostava. Acontecem, é verdade, não é? Quer dizer, isso é um pouco... Gostavas um bocado por fofoquice, não é? É dinâmico. É um bocado... Quer dizer, como nós vemos alguns jornais que gostam de tabloides. Não. Quanto mais... É que é dinâmico e é muito longe da minha realidade. Então, acaba sendo um desafio.
Pois. A diversão que eu digo é pelo desafio, né? Por ter contato com uma realidade completamente diferente, em localidades também da cidade em que eu não acessava. Pois, não é pelo gosto mórbido. Não, longe disso, não, essa parte não. E depois me removi para família e para a área civil. Eu fazia mais família do que civil e fiquei lá até os últimos anos. E o que é que se faz aí na família? Na família, divórcios, grande parte divórcio. E dentro do divórcio, as discussões relacionadas às responsabilidades parentais, né? Guarda, alimentos, visitas, esse tipo de contexto. Inventários alguns, quando havia menores ou incapazes. Inventários, o que é que quer dizer aqui neste contexto? Neste contexto é legado, é herança, divisão de herança. Exato, divisão de heranças. Também em casos de divórcio e coisas desse estilo, é? Caso de divórcio é partilha, isso. Pois. As partilhas também dentro do divórcio. E alteração de nome. Às vezes a pessoa tinha um nome feio, não gostava, pedia alteração do nome. Que os portugueses têm umas ideias claras sobre os nomes que os brasileiros costumam dar. Então eu não gostava. Não são propriamente... aqui não é muito usual. Muito comuns aqui em Portugal, para dizer de alguma maneira. Não é, mas lá tem bastante isso. É basicamente isso. Ação de alteração de sexo nos documentos também. Muito... Tinha bastante, era esse tipo de assunto. Mas a maior parte era o divórcio e as questões relacionadas ao divórcio. Isso era a maior parte do tempo. E essas coisas são extremamente duras, não é? Quer dizer, tu já estavas habituado à pancadaria do teu trabalho anterior, não é? Sim, mas um divórcio é uma coisa brutal, não é? Então, é brutal. Então, é o que eu dizia. Para mim, às vezes, era mais difícil lidar com as questões do divórcio do que por mais que seja triste e chocante um acidente de trânsito, por mais que seja assim, a briga de vizinho, uma ameaça e tal, para mim é muito mais difícil lidar com as questões dentro do divórcio, que envolvem crianças. Para mim sempre foi mais sofrido. Imenso, não é? Para mim é mais sofrido. Tu deves ter visto muita gente sofrer. Sim, não é? É muito mais sofrido para mim. A miséria também, a pobreza. Sim, há um contato muito direto com a pobreza. O divórcio é uma grande causa de pobreza, não é? Exato. Basicamente, não é? Portanto, isso E a pobreza não só financeira, né? A pobreza espiritual, a miséria humana. Pois. Portanto, tu tocaste essa miséria humana com ambas as mãos, por assim dizer. Sim, não é? sim. Isso é extremamente duro, não é? Mas alguém tem que fazer. E é importante fazer e fazer bem feito, precisamente para que haja menos sofrimento. Sim. Não é? Para que não acrescente mais sofrimento, não amplifique mais o sofrimento que um divórcio causa sempre, necessariamente. Exatamente. Não é? Portanto, exatamente. Acho que é importante não ter ilusões de que o divórcio não é uma coisa boa ou uma coisa... Não nunca coisa, é sempre brutal, é sempre um rasgar da vida de uma pessoa de alguma forma é uma ruptura drástica, ruptura brutal e causa em cada pessoa, e então sem nos filhos pode ser uma coisa terrível, não é? É terrível. Se há filhos, não é? Mas foi por causa disso que tu escolheste este tema para o mestrado? Na verdade, eu escolhi o mestrado... Direito às crianças, famílias e sucessões, não é? Mesmo quando eu advogava bastante na área da família. Então, eu achei que era um caminho que eu já percorria. Então, por isso eu escolhi... Mais fácil, já era alguma coisa que eu já tinha algum contato. E aí, por isso que eu escolhi o mestrado na área da família. Certo. Porque já era ali o meu habitat, vamos dizer assim. Pois, claro. Foi por isso. E então, quer dizer, enfim, porquê é que escolheste este tema da participação das crianças na mediação? Pois foi curioso isso, porque... familiar. Quando eu iniciei o mestrado, o que me aterrorizava, assim, era... que tema que eu vou escolher? É sempre um terror escolher o tema da dissertação. E aquilo, antes de começarem as aulas, eu já estava com aquilo. Tenho que perguntar aos meus alunos se eles também acham assim uma coisa tão terrível. É terrível. Eu acho que para alguns alunos é terrível, para outros não. Uns já sabem bem o que é que querem, é isto que eu gosto, é isto que vou fazer. Pelo menos na minha área, não é? Então, apesar de eu estar certa que era na área da família,
Mas a dissertação... Em concreto, o tema em concreto, pois. Era muita coisa. E aí eu sonhei que eu tinha de escrever sobre mediação. Lá no fórum eu tinha algum contato com mediação, porque se fazia ali mediação, mas eu não sou mediadora, mediação é sigilosa, nunca participei de uma mediação. Eu tinha um contato ali paralelo, vamos dizer. Mas eu sonhei que era para eu escrever sobre mediação. E aí foi o primeiro passo. Explica-me só uma coisa, fazer um pequeno intervalo, não é? Pode explicar um pouco o que é mediação? Sim. No contexto jurídico, no fundo, não é? Sim. A mediação, o conceito jurídico é um meio alternativo de resolução de conflitos, alternativo ao processo judicial. Então, nós temos a mediação, a conciliação e a arbitragem. Ao invés de se ajuizar uma ação e o juiz dar uma sentença para resolver aquele caso em concreto, as pessoas se submetem a uma mediação. Contratam um mediador, uma pessoa neutra, um profissional habilitado, para restabelecer o diálogo e a comunicação entre essas pessoas, e essas pessoas envolvidas é que chegam a um acordo por elas próprias. Com a ajuda do mediador. Com a ajuda do mediador, exatamente. Mas o mediador aí não é simplesmente um canal de comunicação, quer dizer, tem que ter uma atividade na conversa, tem que ter uma participação ativa, não? Tem de ter uma participação ativa e um conhecimento jurídico também, porque não é todo acordo que é possível ser estabelecido no mundo jurídico. Pode não ser legal e aí o problema, agora que dizes isso, como ocorre imediatamente, é que, enfim, podem chegar a um acordo em que uma das pessoas pense que está a ser justa e está a ser injustiçada, de facto, não é? Ou seja, como não conhece a lei, não sabe os direitos que tem, etc., quer dizer, pode estar a ceder em coisas que não devia ceder ou não tinha que ceder, digamos, não sei. Sim, é que assim, num acordo, um acordo sempre uma parte, as partes têm que ceder alguma coisa para se chegar a um acordo, normalmente é isso. Mas a parte, ela é auxiliada por um advogado, mesmo na mediação. Se ela quiser ser auxiliada por um advogado, ela pode. Então, essa parte jurídica... E então o advogado está lá? Pode estar lá. Então, ela tem o auxílio do advogado, caso ela queira. Mas, de toda forma, o mediador, que não necessariamente é um jurista, pode ser um psicólogo, pode ser de qualquer formação, também tem de ter ali algum conhecimento. Certo. Então, um mediador na área da família, por exemplo, tem que ter algum conhecimento acerca de direito da família, caso essas partes não lancem mão de advogados. Certo. Compreende? Então, assim, realmente, a pessoa o mediador tem essa função ativa de restabelecer o diálogo, ter ali uma sensibilidade para abrandar o conflito, essa parte sensível, mais psicológica, mas também a parte técnica. E as partes não ficam desprovidas de auxílio jurídico, porque certo. Podem ter um advogado, claro. Então, certo. Então, esse ceder ceder o que pode, o que não pode, é uma orientação que o advogado pode prestar. Agora, o mediador pode eventualmente conseguir a reconciliação dos dois, não? Ele pode agir nesse sentido? Na minha visão, a reconciliação de um casal é muito mais provável numa mediação do que num processo judicial. Pois. Muito mais, porque eu não sei bem como funciona aqui no processo judicial em Portugal, mas também não é a função do juiz reconciliar um casal no processo, pois. Mas eventualmente pode ali ter uma indagação a respeito disso, mas é algo assim mais frio, mais distante. Na mediação, como há uma abertura para a conversa, como o pressuposto é que haja um diálogo e uma comunicação, o pressuposto da mediação é esse, que o conflito seja abrandado e que haja uma conversa, uma comunicação entre o casal. Então, eu acho que é mais propício, é mais favorável a uma reconciliação. Certo. Na minha visão, sim. Não que essa seja a função do mediador, talvez não seja essa a função e talvez não seja possível. Pois. Mas se houver alguma possibilidade... É por aí, não é? Eu acho que a mediação é mais fácil. Claro. Penso que sim. Muito interessante. Agora, aqui em Portugal, mediadores é um conceito relativamente novo, ou pelo menos fala-se muito pouco de... Então nesse contexto da família, não é? Mas, obviamente, pode haver mediadores em outros conflitos quaisquer, não? Sim, qualquer conflito pode ser mediado, tanto conflito laboral, pode ser mediado criminal, pode ser também mediado
no sentido da indenização. É um crime público, se calhar é complicado, não é? Mas um crime, por exemplo, briga de vizinhos. Sim, claro. Cabe bem uma mediação. E isso é muito comum, acontece muito. Não é? Uma mediação ali, eu acho que a mediação é muito mais eficaz do que um processo judicial. Porque a mediação, a função dela é restabelecer o diálogo, é apaziguamento. É muito mais positiva, não é? Muito mais positivo. Diria que parece-me que vale a pena promover a mediação, basicamente. Para mim, vale a pena. Porque terá muito menos custos, provavelmente, se calhar. Muito menos. Uma das vantagens da mediação é a econômica, é a financeira. Tem muito menos custo e demora muito menos tempo. Porque um processo judicial envolve a contratação de advogado, obrigatória de advogados, o pagamento das custas judiciais, eventuais deslocamentos, que também são custosos. Imaginamos aqui uma mediação transfronteiriça, né? Uma mediação internacional, um processo transfronteiriço, não é? Isso é muito mais complicado. É muito mais complicado. Então, a mediação aí também tem uma vantagem. É menos custoso, é mais rápido. Então, uma das vantagens é isso. E o apaziguamento, a efetiva pacificação social, que é o que o processo judicial almeja, é uma pacificação social, mas não... Na prática, isso não imposto, digamos, não é por conversa, por diálogo, etc. Não, porque é um processo. Pesado, há um processo rígido, né? Que tem que ser observado. Claro. Então, aí eu acho que não dá tanta oportunidade, né? Certo. Portanto, quer dizer, fico feliz de saber que há esta possibilidade, não é? E acho que vale a pena promovê-la pelos vistos, não é? Pelas vantagens todas que tem, não é? Mas voltando agora ao tema da tese propriamente dito, desculpa lá este intervalo, digamos, este parênteses para falar da mediação, não é? Portanto, então, tu escolheste a participação das crianças na mediação familiar. Portanto, a criança pode ser mediadora? Não. Não? Não, a criança não. Talvez ela devesse puxar as orelhas aos pais. Ela ensina muito aos pais, normalmente. Ela pode ensinar muitas coisas aos pais. A criança ensina muitas coisas aos pais, se os pais estiverem atentos. Aos adultos, em geral, né? Os adultos, às vezes, estão um pouco distraídos. Exatamente. As crianças, elas participam dos processos judiciais. Aqui em Portugal, na área da família, em outras áreas também, é obrigatória a participação da criança no processo, a audição da criança no processo. O que significa audição? Ou seja, como é que isso se processa na prática? É ouvir a criança, é tomar... Quem é que ouve? O juiz? Ou o juiz ou profissionais que auxiliam os juízes. Certo. Assistentes sociais, psicólogos, forenses, os profissionais que auxiliam os juízes ou o próprio juiz em audiência. Ou num momento que ele destacar ali no processo para fazer esse procedimento. E, de fato, pelo menos na minha experiência na área da família, quando a criança, em muitos casos, é necessário ouvir a criança, porque o conflito é tão grande e é tão intrincado que é difícil para o julgador saber, depreender dali o que é o melhor para a criança, o que é o melhor para aquela família, se é uma guarda compartilhada, se é uma guarda unilateral do pai ou da mãe, como que seria o regime de visitas e tudo mais. Então, às vezes, ouvir a opinião da criança sobre aquela dinâmica familiar, sobre aquele cenário familiar, traz uma luz ao julgador, traz uma luz ao Ministério Público para dar um parecer. Muitas vezes isso é importante e, normalmente, no Brasil, isso é feito através de um estudo psicossocial, ou seja, um assistente social, um psicólogo se dirige até a residência da criança e ouve a criança no ambiente dela, de uma forma descontraída, com bastante cuidado, para não causar um trauma, uma exposição ainda maior do que o divórcio já acarreta. Na mediação familiar, não é obrigatória essa audição da criança, essa participação da criança. Mas como nós estamos aqui a falar da restauração da comunicação, do diálogo entre os pais, às vezes os pais ouvirem o que a criança tem a dizer, os pais ficam cegos ali pelo divórcio, pelo conflito. Pois, então, a cegueira. E esquecem que há ali crianças. Sim. Que serão afetadas por aquele divórcio de toda forma. Como é óbvio. É uma ruptura. É brutal, para as crianças é brutal. A menos que os pais maltratem habitualmente as crianças. E elas podem querer fugir. Mas nesse caso nem cabe mediação. Mas isso não cabe nada. Quer dizer,
Mas isso, enfim, também acontece, infelizmente, não é? Acontece. Mas não é o normal, acho eu. Não, acontece bastante. Acontece. Mas a mediação, nesse caso de maus tratos, nem caberia, porque como que se restaura um diálogo num caso de violência doméstica, seja com relação aos adultos ou com relação à criança? Não há ali muito o que fazer, conversar sobre o quê? Às vezes é um desvio comportamental sério, que não cabe o diálogo, aí tem que ser um processo judicial. Mas quando há um conflito, vamos dizer assim, comum, usual num divórcio, muitas vezes os pais esquecem que a criança será envolvida e a criança, às vezes, é utilizada como disputa, né? Como moeda de troca. O que é terrível, diga-se de passagem. Exatamente. Então, a participação da criança na mediação traz de volta os pais, pode trazer de volta os pais à realidade. Não é? A criança, é lógico que com todo cuidado, não é uma exposição da criança a um ambiente formal, a um ambiente ali para adultos. Não pode ser feito dessa forma. Tem que ser algo cuidadoso para não traumatizar a criança ainda mais, porque aquilo ficará na memória da criança. Vai ficar, obviamente. Isto deve variar imenso de idade para idade. Sim, não é? Quer dizer, sim. Obviamente. Sim. Mas quer dizer, como é que fazem? Quer dizer, como é que se faz essa mediação? É o mediador que vai falar com elas ou trazem a criança para o diálogo entre os pais e o mediador? O mediador é que vai estabelecer qual é a melhor dinâmica ali. Mas a depender da idade da criança, porque não é toda criança que tem idade para ser ouvida, e não é toda criança que, apesar da idade, tem o discernimento para expressar a sua opinião. Agora, que idade é que tu achas que, a partir da qual faz sentido... Não há uma idade... 6 anos? Nos processos judiciais, normalmente a partir dos 12 anos, em alguns países 14 anos, mas... já é adolescente. Sim. Mas a criança pode ser ouvida antes dessa, porque não há uma idade fixada para que isso ocorra. Então, depende da idade e do discernimento da criança e do grau de conflito entre os pais, porque a depender também do grau de conflito não se traz a criança. Claro. Para meio disso, porque ela já está traumatizada o suficiente pelo que ela assiste em casa. Certo. Então, o mediador é que vai fazer essa avaliação, né? A partir, né, do que ele depreende ali do cenário que ele está a lidar. E ele pode ouvir a criança em separado, ele pode ouvir a criança em conjunto com os pais, mas aí depende do cenário, porque a criança também pode ficar acanhada na frente dos pais. Então, talvez não seja uma estratégia muito boa, mas, assim, de repente o mediador pode fazer isso. Ou pedir para um psicólogo, para um assistente social auxiliar nisso também. E fazer essa audição por meio de um profissional auxiliar, um profissional especializado. Isso pode acontecer. E isso pode realmente trazer os pais para a terra, vamos dizer. Sim. Assim, vai colocar as coisas... conta do grave do que estão a fazer, basicamente. Do que estão a fazer. Criança. E a partir desse momento, os acordos tendem a ser mais sólidos, porque os pais não querem ofender os filhos, eles se sensibilizam mais com aquilo, então eles não pretendem, aí os descumprimentos passam a não ser recorrentes, há um respeito maior por todo aquele acordo, por toda aquela avença. Certo. Isso nos processos judiciais não ocorre tanto porque o grau de conflito às vezes é maior e não é dada essa oportunidade de diálogo, não é feito dessa forma. Mas é o que eu sempre digo, essa participação da criança tem que ser muito bem avaliada, porque não se sabe como aquilo ficará impresso na memória da criança, como que ela vai reinterpretar isso ao longo do tempo. E não há um acompanhamento do depois. Pelo menos que eu saiba, não há. E devia haver? Devia haver, talvez. Talvez, eu não sei. Da criança ou do... Eu não sei como que... eu desconheço esse tipo de acompanhamento, porque imagina só, uma criança de 7 anos, ou que seja, de 12 anos... participa ali da mediação ou participa de um processo judicial e ela diz coisas. Dali a 10 anos, como que ela vai enxergar isso? Isso pode causar um trauma maior nela. Porque basicamente é escolher entre o pai e a mãe. Sim, se tiver que escolher entre o pai e a mãe, não é? É sempre duro, não é? E às vezes, eu suponho que as crianças... Há momentos em que estão mais ligados à mãe, há outros momentos em que estão mais ligados ao pai. Sim. Não é? Portanto, quer dizer, isso conforme o momento, eles podem também sentir
Pronto, só que eu agora escolhi isto, mas já agora queria ter escolhido outro. Não se sabe, porque é muito dinâmico. Quantas coisas, olhando assim para mim, né, quantas coisas aconteceram na minha infância, não necessariamente ruins, e que hoje eu me lembro e só hoje eu entendo o contexto. Claro. Não é? E isso não é diferente com mediação, com participação no processo, só que envolve um divórcio dos pais e uma participação ativa da criança ali. Esse é o meu ponto. Fora o cuidado que tem que ser tomado ali, né, no momento da audição, o meu ponto é esse. E eu não sei se há esse acompanhamento, se há um estudo, se há qualquer coisa. Basicamente, não há estudos sobre o que é que acontece, sobre os efeitos do divórcio nas crianças? Sim. Há estudos sobre os efeitos, isso é sabido, que há efeitos, muitas vezes ruins, sim, isso é sabido. Mas depois que a criança com 12 anos é ouvida num processo, depois de 10 anos ela tem 22, ela é adulta, ninguém vai se preocupar com isso. E achas que devia-se estudar, fazer um estudo sobre, ao fim de 10 anos, o que é que aconteceu? Eu acho que poderia ser feito um estudo para saber o resultado disso. Porque a partir desse estudo é que se saberá se aqui a audição é eficaz. Porque o remédio não pode se tornar um veneno. Sim, portanto, tu achas que um estudo de curto prazo não é suficiente, basicamente? Pode ser. Tem que saber se aquilo funcionou a longo prazo para aquela criança em concreto. Eu acho que sim. O resultado disso eu não desconheço. Porque é muito interessante dizer que a criança participa do processo, que os acordos talvez sejam mais eficazes, mais sólidos, que a criança é um sujeito de direitos, que a criança tem que ter voz, que a criança tem opiniões, que isso tem que ser respeitado. Essa parte toda também de direitos humanos. Muito interessante isso, e eu acho que, numa certa medida, funciona mesmo no processo judicial, na mediação. Só que essa criança é uma criança. Não é um ser abstrato. Não é? Ela é uma criança, um ser em desenvolvimento, ela não tem as capacidades inteiramente desenvolvidas, ela depende dos adultos para proteção. Será que, a minha pergunta é essa, será que é por conta de um benefício no divórcio, um benefício processual, um benefício até para ela naquele momento, será que lá na frente o resultado continua sendo bom? Pois, tinha que... Só mesmo estudando, não é? Só mesmo estudando. E eu não encontrei nenhuma resposta para isso. E esse é o meu receio, porque eu prezo pelas crianças, assim. Naturalmente. Eu fui uma criança, eu sei como funciona. É só se colocar no lugar do outro, não é? Claro. Eu tenho visto, quer dizer, em vários casos em que o que acontece é um pouco... um dos cônjuges é que não quer a criança, põe nos braços do outro, não é? E quer ir à sua vida e já está, não é? Sim, eu já tive caso que nem o pai nem a mãe queriam a criança. Isso é uma tristeza. Isso é muito mais duro, não é? Isso é muito mais duro. Sim. Mas, enfim. Agora, mas da tua pesquisa do mestrado, quais foram os objetivos que tu querias alcançar com esse estudo? Então, primeiro de tudo, eu acho que eu queria esclarecer o que é a mediação. Eu escrevi a minha pesquisa pensando como se fosse um livro para uma pessoa que não soubesse nada sobre mediação. Então, eu quis explicar, esse era o meu objetivo, o que era uma mediação familiar, e aí sim chegar na participação da criança, que era o objeto de estudo. Dentro da participação da criança, o que deve ser feito como cuidados ali no momento da audição, que cuidados que devem ser tomados, quais os objetivos da audição da criança, quais os benefícios que isso traz para a mediação, era isso que eu queria saber, e quais os eventuais malefícios, as eventuais desvantagens. Descobrir exatamente isso. Isso eu consegui descobrir. E o que é que descobriste então, assim... Então, de forma simples. Então, na verdade, eu descobri que a mediação sempre ocorreu ao longo da história, não com o nome mediação formal, estruturada como é estruturada hoje, mas a mediação sempre ocorreu, inclusive eu encontrei na Bíblia mediações, e coloquei isso na minha pesquisa, que a mediação funciona para várias áreas,
não só áreas comerciais, laborais, família, penal. Eu achei isso bastante importante. Que há técnicas que são empregadas na mediação, técnicas de negociação importadas de outras áreas, vamos dizer assim, que são empregadas na mediação, que isso é bem importante. A formação dos mediadores, que é crucial, ter um mediador bem formado, bem centrado, saber o que faz ali. Que não é só em direito, é também em psicologia, não é? Qualquer pessoa pode ser mediador. Aqui em Portugal, e penso que no Brasil também, é necessário um curso de formação. Um bom vendedor será um bom mediador? Pode ser. Bom comercial. Porque um bom vendedor, ele tem ali o dom do diálogo, da comunicação, não é? Ele tem uma sensibilidade, eu penso que sim, mas pode ser, bem preparado. E depois, a participação da criança, eu descobri que isso é um tema sedimentado no mundo, que a participação da criança, não há discussões praticamente com relação à participação da criança, é obrigatória em muitos países, ou é... Mesmo na mediação? Mesmo na mediação, ou é seriamente indicada, quando não é obrigatória pela lei, é seriamente indicada, que isso não há muita discussão sobre isso, que a participação, a audição da criança é de fato importante, isso já no mundo já está estabelecido, e que há sim cuidados que devem ser tomados, o ambiente, a palavra, os gestos, que tipo de pergunta que vai ser formulada, e também as vantagens para o processo, por exemplo, que os acordos tendem a ser mais sólidos, tendem a ser mais cumpridos, né, pelos pais, e as desvantagens que esse possível revitimização da criança, porque já é uma vítima do divórcio. Então, expô-la, eventualmente, a uma mediação, a um processo judicial, pode ser uma revitimização, pode causar um trauma. O que quer dizer com revitimização? Ela ser vítima 2 vezes, vamos dizer. Ela sentir-se vítima? Sim, porque a criança é sempre uma vítima do divórcio. Sim, é evidente. Isso é evidente. Ela não tem como fugir disso. E expô-la a um processo judicial ou expô-la ao divórcio dos pais, essa discussão pode causar uma vitimização novamente, e vamos dizer assim, sublinhar em dobro. De alguma forma. Exato. Porque, eu estou a sofrer com isto, não é? Mais uma vez, e ter de opinar sobre isso. Pois, ter que opinar é bastante duro, embora para uma criança provavelmente isto é um sofrimento contínuo, porque isto não é um processo liga e desliga, digamos. Exatamente. Aquilo é um contínuo. Exatamente. Que aquilo deve-se prolongar durante provavelmente meses, não é? Então existem também desvantagens, e em razão dessas desvantagens é que os cuidados devem ser tomados, ou eventualmente essa criança nem deva participar da mediação ou do processo judicial. Mas eu achei bem interessante. E também a transfronteiriça, a mediação internacional, que eu não havia pensado, mas, de fato, um processo judicial que envolve 2 países tende a ser muito custoso e muito demorado, porque são as cartas rogatórias que nós chamamos para lá, para cá. O problema da língua, às vezes a barreira da língua, a barreira da cultura, e a mediação talvez funcione ali. E do próprio direito, não? Do próprio direito, que é diferente, exatamente. Então, a mediação, eu acho que é um caminho. É o caminho mais fácil, muito mais simples. Muito mais simples. E veja, as empresas usam a mediação, não é? Habitualmente, mesmo aqui em Portugal. Eu penso que sim, porque eu até comentava com meu marido, um processo, um conflito entre empresas, nem sempre o juiz tem ali aquela sensibilidade, aquele conhecimento do negócio para poder resolver exatamente. Então, uma mediação bem feita é muito mais eficaz porque a conversa é entre iguais. Entre iguais, claro. Não é? Ele só está a fazer de telefone, basicamente, não é? Exatamente. Elege-se ali um mediador que também conhece. De preferência, claro. De preferência. Sim, porque se o mediador não tiver que ser um jurista, isso. Não é? Isso, obviamente, pode ser um economista, ou um gestor, ou outra coisa qualquer, não é? Exatamente. Então, são descobertas. Isso é tudo muito interessante, quer dizer, acho que é algo que vale a pena divulgar, parece-me... Enfim, quer dizer, há muitos conflitos na sociedade, infelizmente, e se nós conseguirmos arranjar mecanismos para os resolver de uma forma mais pacífica, mais suave, com menos desgosto e com menos custos. E desafoga o judiciário, né? Tira os... Além disso, né, nós estamos sempre a queixar-nos aqui em Portugal de que, enfim, a justiça é lenta, não é? Portanto, isto pode ser uma grande ajuda, obviamente, não é?
Que desafios é que tu encontraste nesta tese, não é? Para fazer este trabalho de investigação? Encontraste alguns desafios, algumas dificuldades, algumas, não é? Coisas, problemas, questões que não eram nada óbvias? Como é que começou a resolver? Eu tive dificuldades aqui em Portugal com a literatura, porque há muitas coisas publicadas, mas são artigos esparsos, não há obras, livros. Sobre mediação? Sobre mediação, mas sobre a participação da criança especificamente, apesar de ser um tema muito discutido mundialmente, não há um livro, não há obras dedicadas a isso, especificamente. Há livros sobre mediação em geral, então eu tive que me socorrer de alguns artigos de fora, né, internacionais. Alguns livros também eu trouxe do Brasil, lá tem alguma coisa, mas é mais farto em publicações de obras, então esse eu tive alguma dificuldade de encontrar. A mediação transfronteiriça também não é um assunto muito... Eu acho que a parte da divulgação da mediação foi um desafio. É um desafio. Porque, apesar de eu entender que é um mecanismo eficaz, é uma ferramenta muito eficaz, muito valiosa, eu acho que ainda falta muita divulgação, muita discussão sobre esse assunto. Então, eu acho que essa foi uma dificuldade que eu encontrei. E a dificuldade em escrever a dissertação. E em produzir a pesquisa. São horas. Sim, é normal, né? Muitas horas dedicadas àquilo, muitas horas para separar a literatura do que interessa, do que não interessa. Pois. Eu acho que isso foi bastante um desafio. Tive um desafio também com a língua, porque não podia escrever em português do Brasil, tinha de escrever em português de Portugal. Mas eu li a tese e eu li algumas coisas que não são bem de Portugal. Mas é o que eu consegui, foi o que eu consegui. O júri deixou passar muito por altas coisas. Mas é impossível, mas assim, tentei. Mais por termos, terminologias, exato. Acho eu que não exato. Sintaxe, quer dizer, essa não... Então, eu acho que isso para quem vem de fora é sempre essa dificuldade. Claro. Com a língua. Sim, né? Na minha área, escrevo em inglês, já está, que é a língua universal. E pronto. E não tem problema nenhum. Mesmo os estudantes portugueses, muitas vezes fazem a tese em inglês. Porque depois interessa publicar aquelas coisas e portanto, já está feito uma boa parte do trabalho. Eu acho que teve esta parte, assim. Basicamente, é isso, esse dia a dia. Esse dia a dia. Quer dizer... O direito no Brasil e em Portugal devem ser muito diferentes, não é? Portanto, isso não foi uma dificuldade? Os conceitos são os mesmos. É que o direito do Brasil e de Portugal, eles saem da mesma fonte. Então, é o direito romano, o direito canônico, eles emergem da mesma fonte. Então, os conceitos, os princípios, a ideia central é sempre a mesma. O que diverge são algumas peculiaridades e algumas terminologias, as instituições, os órgãos, isso difere. Então, claro. Mas os problemas são os mesmos, não tem dúvidas, não é? São os mesmos, Mas há formas de resolver os problemas que são diferentes? Não, as formas são iguais, o divórcio é o divórcio, alimentos são alimentos, a guarda, a regulamentação de visitas é a mesma coisa. O que muda é o processo, muda alguma coisa, os recursos, mas a parte processual eu nem adentrei a parte processual. E alguns termos, mas não diverge tanto, assim, é possível. Qual é que achas que é o impacto para a sociedade da tua tese? O impacto para a sociedade, eu acho que é isso. Por exemplo, numa briga de vizinhos, que é corriqueiro, que acontece muito, ou essas picuinhas, essas coisas menores. A divulgação da mediação é importantíssima, porque isso resolve de uma vez por todas esses problemas menores, porque o que falta é comunicação, a convivência, o diálogo, a compreensão de um e do outro. Então, eu acho que a divulgação da mediação funciona bem e desafoga o judiciário, porque o judiciário passa a cuidar das coisas grandes, das coisas que realmente importam, certo. Das coisas aqueles conflitos que não tem jeito. Claro. Entende? Então, eu acho que ter esse estudo sobre a mediação é isso. Primeiro de tudo é a divulgação da mediação, reforçar que existe essa ferramenta à disposição das pessoas.
E com relação às crianças, a participação das crianças é chamar a atenção para isso, que há vantagens, sim, há muitas vantagens, e eu não sou contra a participação da criança, mas que diante das desvantagens é preciso ter alguns cuidados e é preciso ter algum acompanhamento. Eu acho que é basicamente isso. Como é que uma pessoa faz para ser mediador? O que é preciso, então, já agora? Porque qualquer um pode ser, é necessário ter uma licenciatura em alguma coisa, não é preciso ter nada? A licenciatura penso que seja necessária, porque o curso para... Numa área qualquer. Aqui em Portugal há alguns cursos, são oferecidos alguns cursos que são obrigatórios para que a pessoa seja mediadora. Ela tem de ter uma formação específica, então eu não sei exatamente quais lugares aqui em Portugal oferecem os cursos, mas a Universidade do Minho tem um curso de mediação, acho que a duração é de 1 ano e meio, mais ou menos, tem uma pós-graduação. Como se fosse uma pós-graduação, exatamente. A partir desse momento, faz o curso, tira a habilitação e a pessoa é mediadora, se inscreve. Mas fica mediadora em qualquer área? Daí pode ser em qualquer área, mas eu penso que, por exemplo, uma mediação penal, a pessoa tem de se especializar naquilo, provavelmente por conta. Família, provavelmente por conta. É que esses cursos de mediação já vão fornecer uma formação global, né? Uma formação geral. Certo. Já vão trazer aí uma habilitação. Mas não é mais para lidar com as pessoas, digamos, do que propriamente... Como em direito, vamos dizer, eu fiz direito 5 anos. Eu tive direito tributário, direito comercial, né, das empresas, direito de família. Quando eu saí da universidade, eu não tinha condições de fazer um divórcio. Eu tive de aprender isso pelas minhas... Pois. É uma formação. Uma especialização. Uma especialização. E aí, com o tempo, acho que a pessoa escolhe qual a área que ela quer mediar, qual que ela tem mais aptidão, e vai ali nas formações. Vai construindo, basicamente. Mas é preciso ter essa formação, é preciso ter uma certidão de formação, se inscrever como mediador, prestar um concurso público se quiser ser um mediador público. Certo. Aí precisa prestar um concurso público e tem os requisitos aí, o edital aí do concurso estabelece quais são os requisitos para E se a pessoa não quiser ser público, privado e que tem um escritório, um consultório de atendimento. Um consultório e faz a propaganda normal e depois as pessoas recorrem a essa pessoa. Recorrem a essa pessoa, exatamente, recorrem a essa pessoa. Isso parece bom. O que uma mensagem final, o que é que tu dirias sobre isto, não é? O que é que tu gostarias de transmitir a toda a gente? Eu acho que as pessoas... Além de, já vimos, a mediação vale a pena apostar. Eu acho que é isso, eu acho que as pessoas têm de prestar mais atenção, que o processo judicial é aquilo que é mais conhecido, é aquilo que lançamos mão no primeiro momento, mas há outros meios. O diálogo é importante, a comunicação é importante. O diálogo e a comunicação resolvem muito mais os nossos problemas, trazem muito mais a pacificação social do que um embate jurídico. Eu acho que tem que olhar sob essa perspectiva. A perspectiva do diálogo, da comunicação, da compreensão mútua. Certo. Que no primeiro momento é difícil. Um vizinho que te importuna... Sim. É meio difícil. Às vezes aquilo que apetece... Mas ali uma conversa... Não é dialogar, é fazer outras coisas. Exatamente, mas às vezes uma conversa bem estabelecida, uma comunicação, um acordo, vale muito mais a pena. E eventualmente podem até constituir uma amizade no fim do dia. Uma amizade no fim do dia, um divórcio... Que pode não acabar em divórcio, pode haver uma reconciliação, que seria o ideal, longe, não é? Longe, porque é extremamente destrutivo um divórcio. Exato, ainda que não chegue a uma reconciliação, é muito melhor que os pais, embora separados, eles conseguem, a partir da comunicação, do diálogo, dessa convivência mais pacífica, eles preservam muito mais a família. Claro, claro. Ainda que separados, se tiver de ser assim. Sim, eventualmente, claro. Nesse sentido, sempre da preservação. A minha mensagem é essa, de sempre preservar as relações humanas, em detrimento da discórdia. Às vezes não tem como fugir, mas preservar essa relação humana. O ser humano vale a pena. Claro. É isso. Então, é olhar sempre por essa perspectiva, que vale a pena. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado por teres vindo, não é? Vamos nos encontrar aqui mais vezes. Eu que agradeço. Foi um prazer. Muito obrigado.
Tchau, até à próxima.